A obra da Rua Capitão Rabelo é caracterizada por ter um grande desnível entre a frente, o alinhamento da rua, e o fundo, principalmente os vizinhos do fundo. Os vizinhos do fundo já estão mais alto do que o terreno natural e o desnível do terreno natural até a rua é de 7 metros. Os vizinhos são prédios, né? Tem um edifício aqui na cota 769 e a rua, basicamente, nós estamos na cota 760. Olhando em corte, nós temos alguma coisa que a conter com o vizinho aqui do fundo. Então, seria inicialmente feito um solo grampeado para poder chegar a 4 metros mais alto do que a rua e poder executar a parede de diafragma. O prédio, ele tem uma característica de ter 4 subsolos. Aqui um detalhe do grampo que vai ser utilizado para reforçar o muro de arrimo existente e possibilitar fazer a mureta guínea e a parede de diafragma. O prédio ele tem uma característica de ter 4 subsolos e esses 4 subsolos chegam a um nível de escavação bastante profundo em relação à rua e os vizinhos não permitindo que fosse executado tirantes. Então, o conceito dessa obra é fazer uma escavação invertida, onde toda essa área periférica tracejada de amarelo vai servir como uma viga horizontal que vai travar a parede como um todo, de sorte que onde existe a cruz, esse X, vai ser feita a escavação após a execução das fundações que vão ser feitas no nível da terra. Aqui um corte transversal do que seria a parede de diafragma. Ali aquela região onde houve o solo grampeado para estabilizar o muro de arrimo existente. Aqui a escavação. Produto final, como é que vai ter que ser feito. E ainda teria uma região de caixa d'água enterrada. Aqui um detalhe típico de como fazer essa laje periférica, esse anel travando. Vai ser deixado um perfil dentro da estaca para fins de apoio desse anel. Então, o detalhe do perfil metálico é um pilar provisório para receber a carga vertical dessas lajes, carga provisória, de sorte a vir escavando de cima para baixo com o travamento. Aqui o detalhe no outro sentido. Também nós temos aqui o vizinho lateral, o vizinho do fundo, perdão, onde existe a estabilização também com um pedaço de solo grampeado. Aqui é a rua. Uma obra bastante interessante, o conceito estrutural de escavação invertida, né? A sondagem, só para a gente ter uma ideia, o nível d'água pega um material bastante arenoso ainda, tá? De sorte que nós vamos ter aqui mais ou menos 3 a 4 metros de escavação no último subsolo, debaixo do lençol freático. A obra da Rua Lisboa, da construtora CPD, ela é um terreno de pequeno porte, a frente é bem pequena, o fundo também, e os vizinhos, tanto da lateral esquerda quanto dos fundos, são prédios existentes que fizeram parede de diafragma e atirantadas e que tem os tirantes invadindo o terreno da obra. A localização na cidade de São Paulo é próximo à Avenida Rebouças, quase esquina da Avenida Rebouças, um quarteirão acima da Faria Lima, de sorte que é uma região caracterizada por sedimentos bastante mole, da bacia do Rio Pinheiros. Mostrar uma sondagem aqui. Então, até na sondagem a gente consegue reparar que até aí 6,30 metros existe uma argila orgânica, muito mole, um golpe para 48. Abaixo dela existe uma camada de argila siltosa e depois entra na areia grossa com pedregulho.
As nossas escavações devem chegar em torno aí de 7 metros, mais ou menos, e as fundações para execução dos blocos devem interceptar essa areia com pedregulho. O nível da água é bastante alto, mais ou menos 3 metros da superfície do terreno, de forma que optou-se pela execução da parede de diafragma para as contenções periféricas para viabilizar a escavação do subsolo. A parede de diafragma foi inicialmente locada segundo esse desenho, com a divisão dos painéis e os trechos, e resultou nesse projeto da parede de diafragma. Nesse projeto a gente repara os tirantes dos vizinhos invadindo o nosso terreno, repara a parede de diafragma do vizinho, é um prédio com 2 subsolos, o vizinho, e reparamos também que a ocorrência de interferências dos tirantes com as futuras fundações do nosso prédio. A parede de diafragma foi concebida para ter a profundidade suficiente para evitar o fluxo de água por baixo dela. E ela é uma parede de diafragma com alguns pontos de tirantes. Vamos ver os cortes. Aqui é um corte, essa vista frontal da parede de diafragma, e um corte, a vista frontal. 2 linhas de tirantes, nota-se as 2 longarinas laterais de travamento, os tirantes bastante inclinados para interceptar material de boa capacidade de suporte, não ficar ancorado em solo orgânico. Aqui uma vista lateral desta parede. Então, a vista lateral, nós notamos que ainda tem uma escavação além do subsolo referente à colocação de caixa d'água. Um corte transversal, a gente nota aqui esse corte na região onde o vizinho fez o tirante e invadiu. Aqui o tirante do vizinho invadindo. Então, nossa parede de diafragma, para ser feita na cota do terreno natural, tem que interceptar esse vizinho. E aqui provavelmente vai haver alguma interferência com as fundações. Ocorreu. Aqui uma outra vista frontal do outro lado, que seria esse lado também, que é um prédio, mas não tem parede de diafragma nem nada. Então, se a gente olhar um corte transversal, nós vemos aqui os vizinhos entrando com tirante, nossa vista frontal. Enfim, uma obra bastante complicada no que se refere à escavação, interferência com os vizinhos. E aqui no fundo, ela tem uma particularidade. Esse terreno não pode ser escavado por uma questão de permeabilidade do solo, índice de permeabilidade. Então, não pode fazer tirante porque nós temos o vizinho do outro lado. Então, ficou aqui um bolo de noiva, um peito de terra. Optou-se por fazer uma escavação em talude e aqui vai ser feito a cortina moldada em loco com a execução, travamento e depois o reaterro dessa cortina. Aqui vai ter que ser feita a implantação de um perfil com escavação invertida.